É tarde demais pra falar sobre o drama? Essa é uma pergunta retórica, obviamente. Se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que eu fiz ele, mesmo que seja tarde demais. E pra quem não me conhece, eu sou a Mariana Breve. Eu faço conteúdo sobre filmes e séries, geralmente em formato curto, mas eu tô tentando vir pro formato longo aqui no YouTube. E faz tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube, então eu não lembro exatamente como funciona, mas por favor se inscrevam, deixem like, etc. Vamos ver se esse formato funciona pra mim, que eu já tô com ideias de próximos vídeos. Mas pra esse eu quero muito falar sobre o filme, o drama, que eu achei muito interessante, eu tenho muitas opiniões sobre, e pra isso eu vou precisar entregar alguns spoilers. Todos os spoilers, na verdade. Qual é a pior coisa que você já fez? Eu acho que existem dois tipos de pessoa ouvindo essa pergunta: as pessoas que imediatamente ouvem isso e já sabem qual é a resposta, e as que têm que ficar se questionando. Eu já sei qual é a resposta. Eu teria coragem de falar? Não! Mesmo que não seja nada tão horrível, arrisco dizer que a maioria das pessoas não ia querer falar. No entanto, no filme O Drama, a Emma e o Charlie estão para se casar quando eles saem com um casal de amigos que conta para eles que, antes de casar, eles revelaram essa informação um pro outro. Qual a pior coisa que cada um deles já fez? Eles decidem revelar isso, os quatro lá na mesa, mas quando chega a hora da história da Emma, todo mundo fica chocado e isso vira um grande drama. Aí fica o questionamento: essas pessoas vão conseguir continuar sendo amigas da Emma? O Charlie vai sequer conseguir casar com ela se ele não sabia dessa parte tão grande da vida dela? Debatível. E a gente vê todas as ramificações dessa história. Vamos começar com os temas. Eu acho que num nível mais superficial esse filme fala sobre hipocrisia. Todo mundo tem esqueletos no armário, todo mundo tem algum segredo obscuro, mas todo mundo tá muito pronto pra julgar os outros. Fala sobre trauma e a forma como diferentes pessoas respondem a diferentes informações. E, na minha opinião, fala sobre cultura do cancelamento. Eu acho que em um momento em que esse termo meio que perdeu o significado original, porque pessoas preconceituosas gostam de usar ele como um escudo pra ser preconceituosas sem nenhum tipo de consequência, esse filme foi uma das primeiras tentativas interessantes de comentar sobre isso. Mas isso é só uma teoria minha, não sei se o filme realmente tentou comentar sobre isso. Mas o que vai com essa teoria pra mim é o lance de tudo isso se passar antes de um casamento. Porque não, eles não colocam aquelas pessoas lá como pessoas famosas pra ser canceladas pelas massas. Mas em um casamento, quem é a figura famosa, quem é a figura mais importante é a noiva. Ela é a dona da festa, ela é a pessoa sobre quem todo mundo tá falando, e aqui no nosso filme, ela é a pessoa que tá sendo cancelada. Mas vamos falar da galerinha que tava na mesa quando saiu o tópico de qual foi a pior coisa que você já fez. Porque já começa com eles julgando a DJ do casamento da Emma e do Charlie, porque a Emma e o Charlie viram ela talvez fazendo uso de substâncias ilícitas na rua, por acidente. E agora eles querem removê-la do casamento, mas eles não sabem se é certo, porque isso é o que ela faz no tempo particular dela. Bastante julgamento moral, considerando tudo que a gente ainda vai descobrir. Na mesa a gente tem a Emma, o Charlie, o Mike e a Rachel. A Emma e o Charlie, como eu disse, vão casar. O Mike e a Rachel já são casados. O Mike é amigo do Charlie, foi assim que a Rachel ficou amiga do Charlie e depois veio a Emma. O que já torna ela meio que a pessoa de fora do grupo. Eu faço muito aspas com as mãos, gente, desculpa. No formato longo vai ficar mais visível ainda. Enfim, eu acho que quando você fala sobre coisas horríveis que você já fez e de que forma você vai ser julgado por elas, também encaixando ali no meu tema de cultura do cancelamento que eu tô tentando trazer pro vídeo, é importante falar sobre hierarquias de poder e a gente vai ver de que forma isso funciona nessa mesa. Porque a Rachel e o Charlie são duas pessoas brancas, o que faz com que eles sejam julgados de uma forma muito mais branda do que a Emma e o Mike, que são pessoas pretas. E outro fator que também vai ser importante aqui é como a sociedade enxerga mulheres versus como a sociedade enxerga os homens. Então eu acho interessante analisar como eles julgam a Emma, como eles julgam o Charlie e por quê. A primeira pessoa que conta sua história é o Mike, e eu acho que o Mike tem talvez a história mais branda de todas. Ele tinha essa namorada e aí ele começa a tentar atenuar. Ele fala que ela era uma pessoa meio ruim e todo mundo na mesa fica tipo, não, você não pode tentar atenuar, só fala. Então ele conta que uma vez ele estava na rua com essa namorada, um cachorro bravo apareceu perto deles, a menina começou a chutar o cachorro, em resposta o cachorro começou a morder ela e ele segurou ela para usar ela como um escudo humano. E eu sei que eu sou meio extrema quando se trata de cachorro, porque assim, se você chuta um cachorro sem ele fazer nada pra você, que foi o caso, porque ele só começou a atacar ela depois que ela chutou ele, eu não consigo ter muita pena pelo que acontece com você depois. Eu não acho que ele precisava ter segurado ela pra usar ela de escudo humano, mas eu acho que talvez essa seja a história mais branda. De primeira, todo mundo fica tipo, meu Deus, você é uma pessoa horrível, hahaha.
mas no meu julgamento ele não é. Eu não acho que a verdadeira vítima da história é a namorada, eu acho que a verdadeira vítima da história é o cachorro. Aí a gente ouve a história da Rachel. Já vou falar de primeira, foi a pior de todas. A Rachel conta que quando ela era mais nova tinha um menino na vizinhança que ela fala que era lento. Só o jeito que ela descreve ele já me irritou, mas beleza, ela falou que esse menino que era lento. Um dia chamou ela pra ir até uma cabana abandonada e não tinha nada demais lá, mas ela entrou em pânico e trancou ele num armário. E aí ela abriu o armário depois, você me pergunta? Não. Ela foi embora. E aí, o pessoal da mesa pergunta pra ela: "E o que aconteceu com esse menino?" E ela responde: "Não sei." E todo mundo fica tipo, como assim? E aí ela dá uma outra versão, ela fala, no dia seguinte os pais dele vieram perguntar se eu sabia onde ele estava, eu continuei falando que não. Aí uma equipe de busca saiu atrás dele e encontraram ele no dia seguinte. O que é uma história bem completa para alguém que acabou de falar não sei, e é aí que entra a minha teoria. Eu não acho que esse menino foi encontrado. Mesmo que ele tivesse sido, o simples fato dela ter deixado ele passar a noite lá, principalmente se ele tivesse de fato algum tipo de deficiência, já seria extremamente perigoso, extremamente destrutivo e horrível. Mas eu não acho que ele foi encontrado. Eu acho que ela não sabe o que aconteceu porque nada aconteceu, porque provavelmente não acharam ele a tempo. Eu acho que não sei é uma resposta mais confortável de dar do que ninguém achou ele, mas acharam um corpo um tempo depois. Então essa é a minha teoria sobre a Rachel, não só baseado no fato dela ter dito não sei, apesar dessa ser a evidência mais forte, mas também porque a Rachel é uma pessoa horrível, na minha opinião. Ela é uma pessoa muito nitidamente preconceituosa, ela julga esse menino como lento, ela exibe um comportamento bem racistinha, tanto em relação a Emma quanto em relação ao próprio marido dela. E eu acho que ela é, em geral, uma pessoa que se sente mais merecedora de viver e de ter coisas do que as outras pessoas são. Agora, mesmo que você não tenha reparado nesse aspecto da personagem e mesmo que você não concorde com a minha teoria, é muito fácil odiar a Rachel pelo jeito que ela age no resto do filme. Mas eu vi um argumento interessante na internet de que muitas das pessoas que odeiam a reação dela à história da Emma teriam a mesma reação à história da Emma. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então tem esse outro elemento para Rachel, talvez mesmo ela sendo horrível, ela te faça encarar uma parte desconfortável da sua própria hipocrisia. E aí a gente tem a história do Charlie, que eu achei horrorosa, e o jeito que eles desconsideram como sendo uma coisa ruim me irritou profundamente. O Charlie conta que quando ele tinha 14 anos, na época da escola, ele começou a praticar bullying e cyberbullying contra um moleque. E na hora todo mundo fica tipo, mas isso não é nada demais, você era uma criança. O lobo frontal nem se desenvolve até os 25 anos. Guardem essa informação pra mais tarde. Mas aí ele fala, não, foi bem ruim sim, ele até se mudou junto com a família dele. E as pessoas ficam tipo, mas você tem certeza que foi por isso que ele se mudou? E o Charlie fica, não, talvez não tenha sido. E aí eu acho que tem duas camadas de coisas acontecendo aqui. Eu acho que tem uma grande chance de ter sido horrível e ter sido a razão do menino ter se mudado, mas como o Charlie é visto como bonzinho, se ele falar, talvez não tenha sido por isso, as pessoas tendem a acreditar e tendem a achar que ele tá exagerando a gravidade, falando, ele se mudou pra tentar parecer que ele fez uma coisa pior do que ele realmente fez. Mas não, galera, eu fui uma pessoa que sofreu muito, muito, muito bullying na escola e eu posso falar, isso pode acabar com a vida de uma pessoa. O que nos traz a história da Emma. A Emma conta que uma vez ela quase cometeu um ataque na escola dela. Isso é objetivamente ruim, até porque não foi só um pensamento intrusivo. Ela começou a treinar, a gente descobre no começo do filme que ela é surda de um ouvido. E a gente descobre nesse momento que ela ficou surda atirando para treinar, com o objeto que o pai dela tinha em casa, e ela chega a levar esse objeto para a escola, mas por razões que a gente vê mais pra frente, ela acaba desistindo. Ela ouve sobre outro incidente parecido que aconteceu em outro lugar, e ela desiste de fazer isso. Todo mundo fica chocado, essa história é vista como a pior de todas, e a percepção que eles criaram da Emma nos anos que eles passaram conhecendo ela, a partir daqui não existe mais. Ela não é mais nada do que eles conheciam antes. Ela é a menina que quase atacou a escola. O que me traz de volta a cultura do cancelamento. Uma informação adicional, de repente, muda completamente a forma como uma pessoa é vista pelo público. E a sua posição na hierarquia social vai dizer o quão severa vai ser a punição. E a dela é ter o caráter inteiro dela questionado por uma coisa que ela fez quando ela tinha 15 anos. Todo aquele lance de você era uma criança, o lobo frontal só se desenvolve depois que você é adulto,
Valia pro Charlie, mas não vale pra Emma. E as explicações sem sentido que atenuaram a história da Rachel aos olhos dele também não são oferecidas pra Emma. Não tem nada que ela possa dizer pra tornar a situação melhor. E eu preciso dar uma opinião polêmica agora. Sim, é horrível que ela tenha planejado isso, mas a história dela é a única história em que ninguém se machucou. Aliás, ela foi a única pessoa que se machucou pelo que ela tentou fazer. Ela perdeu a audição de um ouvido. Depois a gente descobre que quando ela desistiu do ataque, ela entrou para um grupo que militava pelo controle de armas e para fazer as coisas serem melhores nesse aspecto, mas ninguém se importa com isso. Tudo que ela fizer daqui para frente é nulo, porque quando ela tinha 15 anos, ela quase cometeu um erro terrível. E eu não tô dizendo que não é terrível, eu sei que é, mas eu acho que tem mais para ser analisado aí dentro. Primeiro, pensar em cometer uma atrocidade em grande escala é pior do que de fato cometer uma atrocidade em uma escala menor e não ter remorso nenhum? Porque pra mim, essa é a diferença entre a história da Emma e a história da Rachel. E aí a gente vê outro elemento da cultura do cancelamento, que é o viés do retrospecto. Agora que eles sabem que ela quase fez isso, eles começam a analisar ações passadas dela que eram totalmente inofensivas ou que pareciam inofensivas pra eles, e começam a enxergar essa menina que quase atacou uma escola. A pose para uma foto, uma caneca que eles têm em casa, qualquer coisa é motivo para ficar tipo, meu Deus, estava na nossa cara o tempo todo e a gente não percebeu. Isso sempre acontece quando alguém é cancelado. As pessoas começam a procurar evidências de que era óbvio, sendo que não era. Só é mais confortável acreditar que sim, porque assim você vai achar que você não vai ser enganado de novo. Mas se ninguém se machucou e se nada de fato aconteceu, por que a reação é tão forte assim? E a resposta para isso é trauma americano. A falta de controle de armas nos Estados Unidos faz com que ataques em massa sejam um evento recorrente. Isso vira parte do trauma coletivo da nação. Os números, os dados que a gente vê sobre isso são terríveis todos os anos. E a Rachel até torna essa situação um pouco sobre ela quando ela fala que ela tem uma prima que perdeu o movimento das pernas por conta de violência armada. Então existe esse contexto cultural muito forte. Se você fala numa mesa de americanos que você pensou em cometer esse tipo de crime, esse é meio que o ponto final da conversa e ninguém vai querer ouvir o que você tem para falar. Mas ao mesmo tempo, a maioria deles não quer mais regulamentação para posse de arma, então... E aí a gente tem que falar sobre as motivações da Emma de 15 anos para querer fazer isso. E a primeira delas, muito interessantemente, é bullying. E eu ligo isso diretamente às histórias do Charlie e da Rachel, porque foi amenizado o impacto do que eles fizeram, mas de uma certa forma os dois estavam praticando bullying contra pessoas que estavam mais vulneráveis. Então ações como a do Charlie e ações como a da Rachel podem causar resultados como o que quase aconteceu com a Emma. Outro ponto importante, como eu disse, é o livre acesso a armas. A Emma, com 15 anos, pegava a que tinha na casa dela e saía para atirar. Esse é um problema muito americano, e que eles não parecem muito interessados em resolver. Tanto que quando Charlie aponta que a cultura americana tem parte no que faz esse tipo de coisa acontecer, a Rachel imediatamente rejeita. Não, você vai culpar o país? Sim, tem uma razão para esse ser um problema tão maior lá do que em outros lugares, mas ninguém está pronto para reconhecer isso. E por fim, dentro das motivações da Emma, eu acho interessante falar sobre glamorização de violência. Porque ela fala que ela ficou muito interessada na estética de tiroteios, na estética das armas, na estética desses ataques a escolas. E para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre Columbine. No dia 20 de abril de 1999, dois adolescentes chamados Eric Harris e Dylan Klebold entraram na Columbine High School, que era uma escola, e abriram fogo contra os demais estudantes, tirando a vida de 12 alunos e um professor, ferindo 21 pessoas e, por fim, virando as armas para eles mesmos. Esse massacre terrível se tornou uma parte muito integral da cultura americana, tanto para o lado do trauma quanto para o lado da glamorização da violência. E isso aconteceu porque a cobertura que a mídia fez do ataque na época foi terrível e coberta de meias-verdades que tornaram toda aquela história um grande mito que viria a ser seguido por outros depois. Mas eu acho que o problema começa a partir do momento em que uma das principais motivações da Emma é o fato dela sofrer bullying. Porque uma notícia que foi muito espalhada na época é que essa tinha sido a motivação dos atiradores de Columbine. E não, eu não vou dizer que eles não sofriam nenhum tipo de bullying, era uma escola meio complicada em relação a isso, mas é dito que eles praticavam muito mais bullying do que eles sofriam. Isso quer dizer que eles eram bem tratados lá dentro? Não.
E eles tinham esse grande ideal de vingança. Mas na verdade eles não eram essas grandes vítimas da escola como a mídia mostrou na época, porque é mais confortável acreditar nisso. É mais confortável pensar que violência sempre faz sentido, porque assim você acha que você consegue prevenir futuros incidentes. Mas se você junta isso com a cultura americana, se alguém começa a sofrer muito bullying e tem livre acesso à arma, a pessoa vai pensar em Columbine, mesmo que seja indiretamente. E esse é o perigo dessa parte da desinformação, mas vai para além disso. Foi dito na época que os atiradores eram parte da Trench Coat Mafia, que seria tipo a máfia do sobretudo, vamos dizer assim, porque eles estavam usando sobretudo no dia do ataque, provavelmente para esconder as coisas que eles tinham com eles. E esse era um grupo de estudantes góticos que gostavam de ouvir Marilyn Manson e tinha toda uma estética associada a eles. Acontece que o Dylan e o Eric não eram parte desse grupo. Esse era um grupo de pessoas que existia naquela escola, mas eles não faziam parte. Isso era desinformação e se espalhou. O que fez com que essa estética meio gótica com o casaco fosse associada a Columbine. E a gente vê a Emma focando muito no visual do que ela tá planejando fazer. Inclusive, ela grava vários vídeos falando sobre o porquê dela tá prestes a fazer o que ela vai fazer e quem vão ser as vítimas. E é sabido que o Dylan e o Eric também gravaram vídeos, eles só não foram divulgados, felizmente. E o outro mito é que os atiradores entraram em Columbine naquele dia buscando vingança contra alvos específicos. Sim, eles tinham escrito listas de alvos, mas a ideia principal desse massacre era ser o mais destrutivo possível. Não era para ser só um tiroteio, eles produziram várias bombas, só que eles foram incompetentes em fazer isso e nenhuma delas funcionou. Se tivesse funcionado, eles teriam matado centenas de pessoas. Não era direcionado só para quem tinha feito alguma coisa errada para eles. Então, quando a gente vê a Emma falando, eu quero que a fulana saiba que ela tá na lista por tal razão, isso para mim também vem do mito de Columbine, de que eles estavam buscando pessoas específicas por razões específicas. E eu acho que esse filme indiretamente acaba tocando nesse assunto muito importante. A forma como a mídia retrata atos de violência alimenta a forma como futuros atos de violência virão a ser cometidos. Mas voltando para a trama, a partir do momento em que eles sabem a história da Emma, tudo vira uma bola de neve. A Rachel deixa ela na mão no trabalho e deixa ela na mão na amizade, inclusive dizendo que ela não vai mais ao casamento, mesmo que ela seja madrinha. O Charlie começa a tratar ela como se ele não soubesse mais absolutamente nada sobre ela e enxergar ela como só essa criatura que carrega violência dentro de si. Ele vê ela como aquela criança violenta. E a retaliação dele é bem horrorosa. Ele fica querendo saber a opinião de todo mundo sobre isso, sem querer falar diretamente sobre isso. Ele enche o saco da prima da Rachel, que foi de fato vítima de violência armada. Ele agarra uma colega de trabalho dele e você pode querer debater se teve consentimento ali ou não, mas a verdade é que naquele primeiro momento não, ela foi surpreendida pelo que ele fez. E assim como acontece sempre que alguém que pertence a algum grupo vulnerável é cancelado, as outras pessoas começam a mostrar a verdadeira natureza delas. Elas começam a mostrar quem elas realmente são e como elas realmente se sentem. Eu acho que a Rachel sempre odiou a Emma, eu acho que a Rachel é racista, eu acho que o Mike é isentão, o Charlie não consegue pensar sozinho, e eu acho a traição dele pior do que o erro inicial da Emma. Porque no fim, novamente, ela não machucou ninguém, e o Charlie é um homem adulto que deveria ter um julgamento melhor, mas que achou que, por alguma razão, aquela situação permitia que ele agisse daquele jeito. E tudo isso culmina nela sendo absolutamente humilhada no casamento dela. O discurso de madrinha que a Rachel faz é horroroso, falando que ela não tem amigos, ela teve que chamar a Rachel pra ser a madrinha, o que novamente reforça meu ponto, ela nunca gostou da Emma. A colega de trabalho do Charlie tá lá, a Emma acaba descobrindo que ele agarrou ela, ele já tá bêbado e atordoado, vai lá e faz um discurso horrível que humilha ainda mais a Emma e que também expõe a traição que aconteceu. Então aí o namorado da colega de trabalho vai tirar satisfação com ele, vai bater nele, porque ela argumenta com o namorado que o que aconteceu foi assédio, e eu acho que essa interpretação é válida. Eu vi pessoas debatendo se foi ou não na internet, mas eu acho que existem interpretações válidas para ser feitas nas duas direções. Mas o ponto é que a cerimônia é destruída, a Emma é humilhada na frente da família dela, da família do Charlie, dos amigos deles, do DJ novo que eles contrataram porque a outra monstra tava usando alguma coisa na rua. E aí ela foge de lá, o Charlie vai pra casa todo machucado, todo ferrado. E no fim eles se encontram na lanchonete pra qual eles disseram que iriam depois do casamento. E a Emma, que tá chorando, tá muito magoada, tá arrasada com o que aconteceu, vai lá e se apresenta, fala, eu sou a Emma, quem é você? Que é uma coisa que ela tentou fazer mais cedo, quando a pessoa que tinha cometido o erro terrível era ela, e o Charlie não aceitou, mas ela tá disposta a tentar fazer isso por ele. Então eles agem como se eles estivessem se apresentando e se conhecendo de novo pela primeira vez. E por um lado, eu acho que isso é ela sentindo que ela merece tão pouco, que ela é realmente esse monstro que criaram na cabeça dela, que ela tem que aceitar a traição,
Mas, por outro lado, trazendo de volta para minha teoria do cancelamento, muita gente chegou no fim do filme e falou: nossa, mas parece que não vai para lugar nenhum, não acontece nada no final. Quantas pessoas você já viu sendo efetivamente canceladas? Porque eu vou falar, eu vi pouquíssimas. Tanto que tem gente que já foi cancelada milhões de vezes. Isso meio que quer dizer que as pessoas não são de fato canceladas. Elas são criticadas por um tempo, sofrem consequências, sofrem retaliações, até as pessoas esquecerem e passarem para a próxima coisa. O Charlie foi lá, fez uma coisa horrível e no fim fica em aberto o que vai acontecer. Parece que não deu em nada, parece que em algum momento todo mundo vai só esquecer que aquilo aconteceu, mesmo que continue deixando feridas psicológicas nas pessoas envolvidas. E eu tô dizendo que ninguém nunca merece ser cancelado? Não. Eu acho que alguns cancelamentos, inclusive, deveriam ser efetivos. Mas dentro do filme, eu não consigo não sentir que a Emma foi tratada de forma injusta. Então eu acho que esse é um filme muito interessante pra gente analisar nossas morais, nossa hipocrisia, porque algumas pessoas são julgadas de forma mais severa, o que faz pessoas fazerem coisas horríveis, de que forma isso é influenciado pela cultura, qual é a resposta aceitável. E por fim, qual é a pior coisa que você já fez? E se você dissesse, você acha que seria perdoado?